Uma puxa outra. Patrocínio: Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu. Apoio: Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta. Olá, gente! Mais uma puxa outra e hoje estamos recebendo aqui na nossa sala Rosângela Martins. Seja bem-vinda a Uma Puxa Outra. Muito obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite. Uma alegria ter conosco, solta o verbo, fala o que quiser, que todo mundo fala sobre tudo. É lógico que a gente vai falar sobre um tema aqui que é a sua especialidade, que é a hora da gente tirar dúvida também, dúvidas nossas, dúvida que o pessoal deve ter. Mas aqui é sala de casa. Vamos conversar. Vamos conversar, fique à vontade. Então vamos para o primeiro tema. O que deveria ser ensinado na escola, mas não é? Já rolou algumas discussões aqui, esse tema já tá para vir para uma puxa outra faz tempo. Ju, eu já sei até o que você vai falar, mas eu concordo plenamente. Vamos lá. O primeiro tema é óbvio que eu vou falar que é a educação financeira. Eu acredito que quando a gente tem informação sobre o dinheiro, quando um médico se forma, ele vai precisar lidar com dinheiro. Qualquer profissão, qualquer ser humano, a gente vive num capitalismo, a gente vai precisar lidar com dinheiro, né? Mas eu acredito que vai além disso, porque quando a gente tem alguns princípios básicos, eu escolho inclusive em quem eu vou votar. Eu escolho com quem eu vou me relacionar. Eu escolho o que eu vou fazer, se eu vou morar fora, se eu vou estudar, porque eu tenho uma base. Mas, para surpreender vocês, eu acredito também que deveria, porque assim, a gente vive uma situação que a gente é literalmente o que a gente come. E hoje é muito industrializado, é muita coisa que está sendo imposta pela correria do dia a dia. Então, eu acredito que nutrição, qualidade do que a gente vai consumir seria extremamente importante para a gente criar pessoas mais saudáveis. Então, educadas financeiramente, mais saudáveis e também uma questão ligada também a essa questão de como preparar o ser humano para conviver com isso, porque muitos das nossas crianças da base, elas já estão tendo que ter psicólogos. Então, por que a gente não pode ter alguma coisa que inclusive possa ser direcionado para os próprios pais? Porque não nasce uma mãe, nasce um pai, sim, mas a gente precisa ter às vezes um preparo, e eu sei que não é uma receita de bolo, não sou mãe, eu sei das dificuldades que uma mãe encontra, mas eu acho que seriam 3 coisas que fecharia de uma forma para a gente construir seres humanos muito mais responsáveis e autorresponsáveis pelo poder de decisão na vida deles. Não tenho dúvida, até vou complementar, né? Na minha opinião, inteligência emocional. Gente, isso, adolescente sofre muito, eu sofri muito com várias crises existenciais, que hoje, óbvio, hoje com a maturidade não sofro mais, mas se naquele momento acho que eu tivesse o mínimo de base de inteligência emocional, teria ajudado. Questão do senso crítico, acho que isso não é ensinado na escola e de alguma maneira a gente consegue potencializar. E oratória, porque a gente vai precisar se comunicar o tempo inteiro, independente se você vai trabalhar atrás de um computador, você vai precisar da sua comunicação, seja numa entrevista de emprego, seja numa barganha, seja numa conversa, seja num relacionamento. E hoje, eu fui dar uma palestra recentemente, eu acho que os jovens estão falando menos do que antigamente até. Então me assustou, confesso que me assustou bastante. E vocês duas aí, o que você acha, Rosângela? Até eu vivo isso, né, diariamente, porque eu tenho uma filha adolescente de 12 anos. Então, ela é super comunicativa, porque logo de início, quando eu vi toda essa destreza que ela tinha, ela já foi para o teatro. Você estimulou. Né? E no teatro, ela transformou, ela é super comunicativa. E eu começo a observar a diferença que ela tem quando ela vai lidar com qualquer situação, a comunicação ajuda. Sem dúvida. E até comparando com outros jovens da mesma idade. Da mesma idade, é absurda a diferença do que ela tem de desenvoltura por conta de tudo isso que nós investimos, porque você falou algo muito importante. Os jovens estão se comunicando menos, estão voltados tanto para a tela,
que estão esquecendo dessa comunicação, desse abraço, desse afeto, e isso tudo eu falo que a inteligência emocional está envolvida. Né? Os pais terceirizam muito a educação, preferem que fique no celular e está acabando esse amor, esse afeto, esse convívio de estar entre os amigos e brincar, se comunicar, saber da história do outro. Gente, é importante ouvir a história do outro, porque você aprende com a história do outro. Onde que você ouve hoje eles contando a história de um para o outro? Não conta. Não contam, porque não tem história. Tem o jogo, né? Tem o jogo, tem a o tela. jogo, tem a tela que substitui. Sim. Então, a nutrição, que também está muito envolvida nisso, nós somos o que comemos e somos aquilo que absorvemos. Então, é muito importante que as crianças, os adolescentes, tenham uma qualidade de vida melhor. E quem são os responsáveis? Nós, pais. Porque a minha filha de 12 anos não vai no mercado sozinha fazer compra. Óbvio. Então, quem compra para ela sou eu. É isso. É isso. Quem dá o celular para ela sou eu. Sim. O tempo que determina que fica um celular sou eu. Então percebe que tudo somos nós, pais e mães. Não adianta mais terceirizar e fingir que nada está acontecendo. Eu ouvi isso recentemente, eu não lembro agora quem foi que falou, mas talvez eu lembre até o final do bloco. Gente, não é não, às vezes. Não é não. Então, assim, mas eu não posso celular, por quê? Porque não pode, agora não pode, acabou. Não tem que ter esse melindre, né? Tem coisa que é errado. Não pode ter namoradinho com 9 anos. Não é não. Acabou. Criança não namora. Não, e isso é extremamente polêmico, porque muitas das vezes, assim, a gente vive numa sociedade que hoje mãe e pai precisam trabalhar para poder ter sustento dentro de casa. Então, a gente paga para poder alguém educar nossos filhos. Exato. E aí depois a gente cobra de quem a gente está pagando pela não educação dos nossos filhos. Então, eu acho que a gente está num ciclo muito aqui, vicioso, né? E que vai ser difícil a gente quebrar. Porque hoje, uma mulher conseguir dedicar tempo, mesmo que seja por meio período, para você colocar situações ali para o seu filho que você julgue ser importante, tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil, cada dia mais difícil. Eu concordo, mas trazendo um pouquinho de novo para a escola aqui, o que eu acredito que são coisas que a gente não aprende, depois a gente vai ter que aprender depois de velha, autocuidado. Acredito que a gente também não tem autocuidado dentro, né? Quem é que fala de autocuidado quando criança? Verdade. Cuidado com o cabelo, cuidado, na verdade, com a unha, com a própria saúde. Gente, com a vida. Com a vida. A gente não tem medo de morrer quando é novo, né? Não tem. Pega carona com alguém, você nem sabe como a pessoa dirige, se ela dirige bem, dirige mal. Olha as ideias, né? Hoje em dia eu fico pensando, eu falo, meu Deus. Adrenalina, né? A gente vai em busca, né, de adrenalina. Eu acredito também que a oratória eu acho que é um negócio realmente que... Comunicação. Cara, se você não soubesse comunicar, e a gente sofre depois, porque a gente vai ter que apresentar TCC, a gente tem que apresentar trabalho, e simplesmente só colocam a gente lá para fazer. Ninguém diz que fala, olha, você precisa desenvolver isso, precisa desenvolver aquilo. Não, bota lá e desenvolve no trauma, né? E digo mais, eu não sei como é que tá hoje, mas assim, eu acredito que a educação tradicional, ela cerceia a criatividade. Ponto. Né? Essa coisa do, o professor transmite, ok. E aí, a gente também tem uma cultura de, por exemplo, você vai, quando a gente tinha que ler em voz alta para a classe, quem lia mal, o pessoal zoava, tal. Então, você é desestimulado a melhorar. Num momento que você tá vivendo um aprendizado, era para justamente, não tem problema errar. A hora de errar é agora, você tá aqui para aprender. E aí, acaba sendo inverso esse caminho. Você me lembrou, assim, nostalgia total, uma chamada oral, que a gente estava na escola, e vocês já sabem que eu amo matemática. E eu sabia a resposta, mas ao mesmo tempo ela perguntou 7 vezes 7. Eu fiquei aqui, E foram os segundos ou os minutos, sei lá, mais longos da minha existência na época, porque de fato, aquela pressão, que foi aquilo que você falou, aquela pressão aí que já deveria... Rindo, né? Já estão... Então aquilo me pressionou muito mais do que inclusive me deixou à vontade de poder ir lá e falar na frente. Então acho que a gente vai criando certos traumas e com certeza a gente tem que tentar dissipar isso com um certo tempo. Então tinha que ser uma coisa mais natural. É punitivo o erro, né? Na escola, na educação tradicional, não estou falando, né, ensinos construtivistas, enfim, mas ela é punitiva e eu acho que deveria flexibilizar um pouco, porque aí é o momento de erros e acertos, é o momento de tentar. Lógico, eu não estou falando para o aluno que
folgado, não sei se posso dizer essa palavra, mas que não quer estudar, tal, mas estou dizendo da tentativa mesmo, né? Sim. Tira nota ruim, vai lá, aponta o dedo, né? Tem essa coisa. O melhor da classe, o pior da classe. O melhor é zoado porque é o melhor. O pior é zoado porque é o pior. Né? É difícil, né? É difícil isso. Eu percebo que falta incentivo. Falta incentivo de leitura. Porque se você não souber ler, você não vai saber falar. Né? Então falta incentivo da leitura. Precisamos incentivar essas crianças a lerem mais. Sim. E quando você tem oratória, quando você fala bem, nada te intimida. Você vai falar e acabou. É isso. Né? Você sabe que o primeiro presente, eu sou tia de um sobrinho de 17 anos, e o primeiro presente que eu dei pro meu sobrinho, ainda na barriga, foi uma mini biblioteca. Então eu fui a pessoa mais zoada, inclusive dentro da minha própria casa. Você falou, Juliana, pelo amor de Deus, né? Lá vem a nerd querendo que a criança que nem nasceu tenha livros. Sim. Hoje, a única coisa que ele me pede na vida são livros. Olha que legal. Gente, muito legal. Pra mim, não, e eu acho que a leitura, ela traz uma base de conhecimento que nenhuma outra traz. Mas eu tenho outra crítica a respeito do ensino. Putz, eles têm que dar uma modernizada naquela grade, né? Concordo. Eu, particularmente, né, não tô criticando a obra, mas puta, Dom Casmurro pra mim foi chato pra caramba, não tinha, não é? Então, assim, eu passei grande parte da minha vida achando que eu não gostava de ler. E, na verdade, não é que eu não gostava de ler, eu só tava lendo os livros errados. Eu gosto de ler outros tipos de livros. Eu sempre falei isso. Você quer aprender a ler? Você quer gostar de ler? Leia coisa que você goste. Sim. Depois, aprenda a ler coisas que você não goste e que sejam importantes na sua vida. Exatamente. Mas se você não criar o hábito da leitura, você nunca vai ler nada. Então, leia gibi. Sim. Leia mangás, que são legais. Crie o hábito de ler qualquer coisa. Gente, leia bula de remédio. Que seja, né? Mas leia coisas que você goste. Leia romance, leia livros de ficção, leia Harry Potter, leia o que for, mas que você goste de ler, que te estimule ali aquele hábito. Eu já tive época na minha vida que eu já li 17 a 25 livros em um ano. É uma meta, inclusive, assim, tá baixa. Acho que é 37 que as pessoas mais inteligentes... Não, é um número assim, Não, tipo o Bill Gates, ele lê por 70 favor, livros né? no ano. Já acho que 25 livros já foi uma coisa surreal, porque você lê quase um livro por Tô querendo semana, palmas, né? inclusive, né? Tô querendo palminhas aqui, você tá me julgando? Mas 37 livros é muita coisa, é mais que um livro por mês. Com certeza. Então, três livros por mês, é um por semana, é isso? São 52 semanas, então... Gente, o papo foi tão bom que não deu nem tempo de eu Não. falar mal da mitocôndria. E eu ia falar sobre isso. Da mitocôndria, porque eu sou da comunicação, gente, sempre fui. Aí por que eu tinha que aprender, né, a mitocôndria? Enfim, nota-se que eu só que eu não gostava de biologia, né? Mas eu vou encerrar o bloco e depois a gente vem aí em algum programa, o que não deveria ser aprendido na escola, né? Então fica aqui com a gente que uma puxa outra já volta. Voltamos com uma puxa outra e agora a gente vai falar sobre cuidados no pós-operatório. Os cuidados corretos no pós-operatório fazem toda a diferença para o resultado final de um procedimento estético. Quais os erros mais comuns? Quais as práticas que realmente aceleram a recuperação sem colocar a saúde em risco? Rosângela, agora é sua vez de contar pra gente por que dessa importância toda e qual a diferença, né, que faz. Que oportunidade em poder esclarecer isso, que é de suma importância. Primeiramente, vamos pensar no pré. Você tem que estar preparada para a sua cirurgia. A sua saúde tem que estar em dia, mas não é somente a vitamina D. Não, que todo mundo se preocupa. É a imunocisteína, porque ela contribui para o fechamento da cicatriz, da sutura. Você precisa estar com o ferro em dia, estabilizado. Então, são vários fatores que irão contribuir para que você tenha uma cirurgia segura. Primeiramente, você está dentro do peso adequado e você está com o seu IMC completamente na homeostase, normalizado. Daí você pensa a sua cirurgia. Se você está com a saúde em dia, se você está tudo certinho, então agora eu vou escolher o meu médico.
Então, você vai optar por um cirurgião que seja especializado naquela região que você quer operar. Quero fazer mama. Então, quem é o melhor da mama? Eu quero fazer abdômen. Quem é o melhor de abdômen? Porque ninguém é bom em tudo, gente. É verdade. Ai, Ninguém é bom em tudo. E você jamais pode basear o resultado do trabalho de um cirurgião porque você viu que ele fez a mama da sua amiga. A mama da minha amiga ficou linda, eu vou fazer minha barriga com ele. Você tem que olhar todo o histórico dele. Quantas cirurgias ele já fez? Quantas cirurgias ele faz por mês? Onde ele opera? E tudo. Qual o melhor procedimento que ele faz? Quais são os equipamentos que ele utiliza? Ele está dentro das normas? Ele usa tecnologia Renúvio, Vaser? Por que isso é bom para mim? Porque é magnífico para a sua cirurgia se ele usar o Vaser. Você vai ter um resultado muito melhor, porque ele vai conseguir lipar mais. E se tiver a sua saúde em dia, ele vai conseguir lipar você mais ainda. Aí sim, vamos para o pós-operatório. Aí o seu pós-operatório vai estar assim, digamos que 30% você vai sofrer menos. Um edema menor, menos inchada, menos dor, menos desconforto. O intestino vai funcionar melhor. Se preocupe com o seu intestino. 30% da sua linfa deriva do intestino. Se você não evacua, e é comum, né, praticamente 90% das pacientes têm o intestino constipado após a cirurgia. Mas se você tem toda uma saúde equilibrada, você vai sofrer menos. Então, se o teu intestino está fluindo bem, você vai ficar menos inchada. Rô, não gosta de beber água, você vai ter que beber água. Não é opção, né? Não tem o plano Não B. gostar ou não gostar. Sabe por que não tem um plano B? Porque só tem o A. O A é tomar 3 litros por dia de água e acabou. Antes da cirurgia. Antes da cirurgia. E aí, quem vai cuidar do meu pós-operatório? Ah, porque eu vou fazer meu pós-operatório com a minha prima. Não, com a sua prima você vai tomar um café e comer um pedaço de bolo. adoro. Né? Você vai fazer o seu pós-operatório com uma profissional qualificada. Em pós-operatório. No pós-operatório. Quantos cursos ela tem na área? Quantos anos ela trabalha? Quero ver o resultado dela. O que ela sabe de pós-operatório? O que é um edema? O que é uma fibrose? O que é uma equimose? Qual é hematoma? O que é uma deiscência? Como é que eu cuido disso? O que é um fechamento de diástase? Quem trabalha com pós-operatório tem a obrigação de saber disso. Como é que eu tiro a cinta? O que é uma cinta? Entende, gente? São muitos fatores que quem trabalha com pós-operatório tem que saber. Mas isso só vai saber quem tem expertise na área. E aí vem aquela velha, né, drenagem. Não é só drenagem mais. Esquece. Hoje nós temos alta tecnologia para te entregar um resultado muito mais rápido e muito mais efetivo. Que são os equipamentos. E a técnica manual suave, muito suave, não podemos ter força no pós-operatório. Então, gente, são vários detalhes, desde o pré, na cirurgia e no pós. Fala disso, eu não da cirurgia, 40% está no pós-operatório, 50%. né? 50% cirurgia, 50% seu pós-operatório. Eu posso acabar com ele se eu quiser. Se eu não souber, eu vou acabar com a sua cirurgia. Eu vou causar deiscência, fibrose, enfim, vários fatores. O que você falou é muito interessante, quando eu fiz um procedimento estético, que foi a redução, né, de mama, eu fazia drenagem, fazia essas coisas numa clínica. Desculpa. E a profissional falou, eu não faço pós-operatório. Então ela foi muito... Ela falou, pós-operatório você tem que procurar alguém que é especialista nisso. Sensacional. Desculpa, gente. Então eu acho que também É a consciência. o profissional tem que ter essa consciência, né? Muito, ele tem que ter essa consciência. Olha só, a nossa pele, ela é completamente responsiva. Então nós chamamos de mecanotransdução do sinal. Quanto mais eu aperto você, quanto mais eu toco em você com pressão, com calor, com velocidade, mais a pele vai responder de forma negativa. Uau! Muito mais. Delicado, Tem né? que ser muito delicado, muito mesmo. Então, é toda uma delicadeza no pós-operatório que muitas vezes eu ouço algumas pessoas falarem assim, nossa, mas você com a mãozinha tão assim, meu Deus, será que vai dar resultado? Aí quando chega no resultado final, ela fala, uau, o que é isso? Porque é dessa maneira que tem que ser trabalhado. Quero te fazer uma pergunta. Você falou sobre as tecnologias. O que hoje tem de tecnologia do pós-operatório? É ultrassom? O que a gente faz? O que você indica? O que hoje está na moda, vamos falar assim? Os equipamentos, eles estão sempre trazendo para a gente
a evolução do mesmo. Então, a ciência traz para a gente todas as pesquisas. O laser, ele é o campeão, hoje no pós-operatório. E a microcorrente, digamos que ela é a minha paixão, porque ela é a única corrente elétrica que existe, que ela biometiza a corrente elétrica celular. Mas é choquinho? Nada, você não sente absolutamente nada, ela é subsensorial. Então, ela vai normalizar e equilibrar o terreno biológico onde foi lesionado. E a paciente não sente nada. Então, eu normalizo, eu dou nutrição, eu dou alimento para esse tecido biológico e eu aumento a possibilidade de um colágeno ou eu diminuo a possibilidade desse colágeno. Mas como é que aplica? Através de um eletrodo que você coloca legal. sobre a pele. Então, ao invés de você ficar apertando a paciente ali, o aparelho faz isso para você sabiamente, sem lesionar o tecido. Muito pelo contrário, favorecendo o edema dela ser reduzido. Mas é na limpa? Vai pegar aqui embaixo do... Eu coloco na região que eu quero que ele diminua, e ele vai normalizar. E enquanto isso, eu vou drenando ela manualmente nas regiões onde tem todos os gânglios ali que precisam ser estimulados. Outra coisa também que eu acho super interessante, que é legal da gente trazer aqui, é aqueles esparadrapos ou aquelas fitas, né? Eu não sei exatamente o nome sobre as fitas. Fala um pouco mais, assim, eu já fiz, né, cirurgia plástica na mama, redução de mama também, e foi, assim... É incrível o resultado, né? Da fita que vai colocando assim, que desincha. Conta um pouco mais pra gente como é que funciona. Nós temos várias hoje no mercado. Você tem umas que ela vem inteira, você corta o tamanho que você quer, e tem outras que são menores, né? Então você vai colocando sobre essa cicatriz. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande, Vivi, com essa fita de silicone. Existe o tempo certo de colocar. A cicatriz ela tem que estar totalmente fechada, a sutura já fechou, já temos ali uma cicatriz mesmo, e aí não tem risco de abertura, então coloca-se a fita de silicone. O que a fita vai fazer? Através dessa transmissão, desse princípio ativo que ela tem na fita, como se fosse uma colocote. Então, ela vai diminuindo a espessura, vai deixando mais fina, mais branquinha. Esse coloca em cima da cicatriz. Mas tem aqueles outros que é para desinchar, não tem? O tape, ele é, assim, indispensável. E o tape, ele tem uma função que é através de receptores, vocês sabiam? Não. Receptores neurológicos. Então, quando nós colocamos o tape sobre a pele do paciente, automaticamente a pele tem receptores como o Merkel, como o Ruffini, ela vai receber esse carinho que é essa fita do tape, quando colocada de forma correta, e aí ela vai mandar mensagem para o nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central, através disso, percebe que é bom e começa a dar comandos ali para drenar, para tirar dor, para tirar a equimose. Então, o tape, a ação dele é através de receptores e sistema nervoso central. Então, quando a pessoa faz a cirurgia e ela vai para esse pós-operatório, então é um protocolo que a gente tem. Isso, Vi. E é assim, como você falou do combo, aquela hora da água e do café, então é todo um combo dentro de um pós-operatório. Laser, microcorrente, ultrassom, técnica manual, o tape, que é a kinésio tape, a drenagem linfática manual, não é só drenagem mais. E hoje a gente vive num mundo assim do imediatismo. Você acha que falta paciência nessa questão do pós-operatório? Nossa, tocou no ponto. Quero aproveitar esse momento aqui. Olha, que fique muito gravado na cabecinha de vocês. Eu vou fazer uma cirurgia, vai. Aceita que dói menos, que você vai ficar com esse edema por 90 dias. 90 dias sim, 90 dias. O seu cérebro só vai entender que ele vai diminuir esse edema com 90 dias. Após mais 90 dias, você tem um edema oscilatório. Dias mais inchada, dias mais sequinha. Então, nós temos uma janela de 6 meses. Os 90 dias primeiros ali, os primeiros 90 dias é o mais... É visível. É visível, né? E é sofrido, elas reclamam. Depois de 90 dias tende a ficar melhor. Mas aceita, você vai ficar edemaciada por 90 dias e ponto. Você, a Joana, a Maria, quem for. É isso, 90 dias para você ter resultado. Resultado, para você se olhar no espelho e começar a gostar do que tá vendo. Mas vamos aguardar mais 90 dias para ficar melhor ainda.
É o tempo, né? É o tempo. Paciência, nada de Sabe qual é o problema? Ela sai do centro cirúrgico igual uma Barbie. É verdade. Com aquelas fotos lindas, não é? Toda sequinha. Com 48 horas, finaliza o processo que nós chamamos, que é de taponagem, vai lhe tampar todos os vasos para que não ocorra um sangramento maior. Então, as estaminas estão ali socorrendo e após as 48 horas, passa esse período, né, e começa uma coagulação e aí a formação de todas as fibras. Ali começa todo o edema. O corpo está entendendo o que está acontecendo, né? Ali começa a ser visível aquele inchaço. E aí elas se desesperam, né? O que está acontecendo comigo? Eu estava tão linda. Eu estava tão linda. Calma, você vai ficar melhor. Vai inflar para depois secar de novo. É um processo e tem que aceitar. Esclarecedor, gente. Maravilhosa. E com essa aula que tivemos aqui, encerramos esse bloco, mas fica aqui com a gente que uma puxa a outra já volta. Voltamos agora com o Puxa do Insta. BCC diz: estamos acostumados a ver cortejos à moda antiga da alta sociedade em séries como Bridgerton, mas agora o fascínio pelo cavalheirismo dessas séries de época se transformou num fenômeno na rede social favorito para a geração Z. Então essa nova tendência de relacionamento com vários gestos supostamente dignos de conto de fadas, feito pelos parceiros das mulheres, incluindo café na cama, flores na sexta-feira, manicure, enfim, portas abertas do carro, caiu no gosto da geração Z. E aí a pergunta é, voltamos, né, a essa sensação desse cortejo a gostar, ou isso está sendo só por conta do fenômeno das redes sociais? Olha, eu acho muito belo o romantismo, né? A gente vai falar, só de falar disso, a gente tá falando sobre a época do romantismo. E muito sobre o dorama também, né? Eu vi que gosta de falar, mas... Nada mais é do que trazer um pouco do romantismo. E quando a gente analisa, né, essa época do romantismo, que sempre são associados aos pós-guerras, o romantismo ele sempre nasce depois das pós-guerras. E é exatamente com esse intuito de gerar um clima, uma atmosfera, um ar de amor, né, com essa tendência. Eu acho que a gente estava falando até no outro programa, né, da questão da adultização. Eu acredito muito que o romantismo é o remédio, um dos remédios para isso. Porque quando você tem romantismo, você tem também esse negócio de a não sexualização, né? Ele é o ao contrário do. Então, porque o romantismo, ele preserva, ele é a preservação da inocência, ele é a preservação do bonitinho, do meiguinho, do fofinho. Então, ele é até um remédio, um antídoto, vamos dizer assim, é o ao contrário, é o oposto. Então, eu vejo com muito bons olhos o renascimento desses tipos de comportamento. É claro que nada em excesso é saudável, mas nascer isso novamente, trazer esse intuito, eu fico feliz por isso. Eu acredito que o mundo precisa um pouco mais de romantismo, sim. Também concordo com você. Se faz necessário esse romantismo. E ele vem nessa contramão que você falou, dessa sexualidade. Não é mesmo? Porque como está tudo muito assexuado, né, gente? Não, e tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido, né? Resolve, eu te amo agora, daqui a pouco eu não amo mais. E tá tudo bem. Descartável, não é mesmo? né? Cortejo, né? Gente, tem coisa mais gostosa do que aquele início, que você sonha, que você pensa, essa coisa que fica no lúdico. Ela é tão gostosa. Quando a gente acelera muito as coisas, você acaba perdendo essa coisa idealizada, que ela é tão gostosa de viver. Às vezes nem acontece, mas de alguma maneira aquilo é nutrido, né? E é tão gostoso, tão valoroso. Mas eu acho que cai também com aquele comportamento estereotipado. A mulher agora ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer. E então não é errado receber determinados
não preciso que abra a porta do carro, não aceito que pague a conta. Imagina, isso é tão gostoso. Gente, eu adoro. Eu também, por favor. Vamos fazer mais vezes isso. Eu sou muito suspeita, porque eu sou o romantismo em pessoa e graças a Deus eu vivo o romantismo, né? Acho que eu não saberia viver de uma forma diferente da qual eu vivo. E eu não consigo conhecer ou alguém que fale assim, que acordou, tinha um bilhete do lado escrito à mão, um bilhete do lado da cama e acha isso ruim. Eu acho que nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, e assim, não só no começo, né? Quem me conhece sabe que eu falo assim, hoje, vamos viver hoje. Hoje não vai ser o nosso dia mais lindo. Eu comemoro todo dia 28, porque assim, gente, as pessoas, amor para mim é disposição. Né? Então, se a gente está disposto a viver aquele romance, seja, eu falo aqui no relacionamento, né, a dois, mas assim, seja no meu trabalho, se eu não faço aquilo com amor e assim, pelo que eu faço, pelo que eu vejo que o céu tá azul, as pessoas às vezes passam pelo céu e não percebem. Então assim, o amor está nas nossas atitudes, na nossa forma de lidar com tudo. E ver o romantismo expressado, seja até por uma foto só de rede social, que muitas das vezes a gente vê casais se amando na rede social e ali na nossa mesa do lado não estando, mas se a gente está plantando o amor, que plantemos cada vez mais, porque eu acho que é a única forma que a gente tem para iluminar o mundo que a gente vive. E não confundir gentileza, né, gente? Eu acho que quando a gente fala aí de abrir a porta do carro, pagar um jantar, ou até mesmo servir, né? Eu tenho o maior prazer em, às vezes o Daniel tá jogando, eu vou lá, levo alguma coisa para ele comer. Isso não é submissão, isso é uma gentileza. Isso. Eu acho que não dá pra gente categorizar tudo. Não, isso daqui não pode fazer mais porque é coisa do passado. Agora somos mulheres independentes, queimamos o sutiã. Não é necessariamente isso. Então eu concordo com o que todo mundo falou aqui. A gentileza, ela está em qualquer situação, né? Esse carinho, como você mesmo disse, para tudo que você vai fazer. Eu vivenciei essa gentileza agora recentemente com um esposo que presenteou a esposa com uma cirurgia plástica com 10 anos de casamento. Olha, sabe, isso não é uma gentileza? Adoro. Eu gosto. Agora, gosto. Fica a dica. Então, Fica a dica. Recentemente, um noivo me procurou e presenteou a noiva com o meu curso de estética. Então, assim, isso não é uma gentileza? Quando eu liguei para ela, que ele me passou o contato, e eu falei, você ganhou o curso. Gente, a felicidade dela, sabe? Como que você não fica feliz em ganhar isso, ou ganhar uma cirurgia, ou um tratamento estético, uma bolsa, um batom? Como pode a mulher não querer isso? É impossível. Não, com certeza. Não tenho dúvida. Então, gente, vamos praticar a gentileza, vamos agir com cordialidade, o romantismo, o cavalheirismo. Enfim, eu acho que isso é totalmente positivo. Que venham mais séries assim para estimular essas novas gerações a não perderem, né, esse hábito, não acharem antiquado, né, bobo, porque é gostoso, eu acho que a gente tem que vivenciar. Então vamos pro caderno de perguntas, gente. Vou começar com a Ju. Uma habilidade de vida que você aprendeu tarde, mas gostaria de ter aprendido mais cedo. Olha, eu acho que é a me ouvir. Eu acho que é uma das coisas que mais hoje eu me ouço. Hoje eu consigo conversar comigo mesmo e aceitar, inclusive, todas as minhas imperfeições. A gente vai lidando e amanhã, se eu não conseguir resolver hoje, amanhã eu tenho certeza que talvez eu consiga. Também, Rô. Ai, que linda! Inteligência emocional. Essa. Eu deveria ter buscado isso mais cedo. Eu não teria passado por tantas situações. Eu tenho uma filha psicóloga, a mais velha, de 29 anos, e tenho a Valentina, de 12. E depois que a minha filha, né, fazem 7 anos que ela se formou em psicologia, aí que eu entendi de fato a necessidade, porque ela não pode ser minha psicóloga, Sim. mas ela me mostrou possibilidades que eu falei, por que eu não tive isso antes? Pô, teria sido tão mais fácil certas situações. Então, para mim, inteligência emocional. Com certeza. Para todos, né? Olha, por um acaso eu fiz terapia
uns 15 anos da vida. Comecei aos 20 anos, com 21 anos fui pra terapia já, quando o meu filho nasceu. Parabéns. Então, eu sou uma pessoa terapeutizada. Mas é isso que a gente chama, né? Uma pessoa terapeutizada. Eu já fiz nem sei quantos níveis de terapia, estilos de terapia, experimentei os mais diversos tipos. Nossa, que lindo e isso é muito interessante mesmo. Então, não posso dizer que faltou isso na minha vida, mas eu gostaria muito de ter aprendido instrumentos musicais. Muito legal. É engraçado, né? Eu queria ter aprendido a tocar violino. Eu fui aprender, agora depois de velha, mas a disciplina para estudar violino é um negócio que não é fácil. Não é, né? Não é fácil. Vivi, né, gente? Vivi sendo Vivi, adorei a resposta, adorei. Bom, eu vou um pouco na linha da Rô mesmo, mas eu vou falar autoconhecimento. Então, acho que eu sempre julgava as minhas ações pelo que os outros iam achar. E quando a gente começa, a partir da terapia, a partir da inteligência emocional, a analisar, poxa, mas eu fiz isso por quê? Por que isso? Porque aqui você também tem motivos. Então, eu acho que entrar nessa coisa de se autoconhecer e pegar um pouco mais leve, né? A gente pega muito pesado com a gente mesmo. E pensar antes de tomar uma atitude, né, gente? Isso é muito sério, porque uma palavra ali mal proferida, você muda tudo, né? Você muda todo o contexto. Então, é essa inteligência emocional, é esse controle sobre nós e não nos julgarmos tanto. Não é? E se errar, errou também, mas vamos tentar corrigir. Exatamente. Somos seres humanos. Ó, vou fazer a última pergunta do caderno, vou pular uma, vou mandar pra Rô e aí, se der tempo, a gente responde. Senão vai pro Instagram, tá, gente? Um cuidado estético que você acha superestimado? Superestimadíssimo. Os tambores. Ai, gente, drenagem linfática e limpeza de pele. Eu vou falar 2, tá? Por favor. Não, pode falar. Limpeza de pele, ela é o início de tudo, ela é a preparação de tudo que você vai fazer na sua pele posteriormente. E a drenagem linfática é todo aquele benefício, saúde para o nosso corpo. Ela é saúde para o nosso corpo. Eu adoro. Faço toda semana, se puder. Eu também. Falta tempo só. Bárbaro, gente. Às vezes, mas ó, autocuidado, né? É isso. O benefício dela para o nosso organismo é algo assim fora da média. Dentro de tudo, do sistema imunológico, sabe, dos detritos que a gente vai ali metabolizando. Então, é um benefício completo para o nosso organismo, literalmente, ela é a nossa saúde. Toda semana, Rô. Toda semana, por favor, 2 vezes, se puder, não der uma. Se puder 2 vezes na semana. Se puder 2 vezes na semana, se não der uma, já está de bom tamanho. Gente, então, ó, já ficamos com mais dicas aqui, né? Dicas de saúde, dicas de beleza. Eu vou encerrar o programa agora. Queria te agradecer pelo carisma, por essa energia, né, que você trouxe. Mais do que os esclarecimentos, obviamente, a gente aqui nos intervalos já estava fazendo pergunta para ela, que não ia caber tudo dentro do programa, mas um agradecimento, né, enorme. A nossa querida Roberta Lemos, que fez essa ótima indicação para o nosso sofá. Rô, tem que vir para uma puxa outra, hein? já vou deixar a cobrança aqui, ó, gravado. E, Rô, obrigada. Nossa, foi sensacional. Eu tô super feliz, muitíssimo obrigada, gente. Que oportunidade incrível de falar do que eu amo. Foi sensacional, né, gente? Então, vou ter que encerrar o programa de hoje, mas domingo que vem tem mais, gente. Domingo, todas as 21 horas, uma puxa a outra, aqui na TV Cultura Litoral. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O programa que você acabou de assistir tem o patrocínio de Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu, Apoio Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta.